Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 17 de dezembro de 2025, terceira semana do Advento, quarta-feira. Santo do dia, São José Manianete, devoto da Sagrada Família. São José Manianete Daniel, ele nasceu em 7 de janeiro de 1833, numa pequena cidade da Espanha. Ele, desde pequeno, demonstrou essa devoção à Sagrada Família e começou a servir o bispo local e acabou confirmando toda a sua devoção. Formou-se sacerdote e, com a aprovação do bispo, em 1864, fundou os Filhos da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Em 1874, as Filhas Missionárias da Sagrada Família de Nazaré, com a missão de imitar, honrar e propagar o culto à Sagrada Família de Nazaré e promover a formação cristã das famílias, principalmente por meio da educação e instrução católica de crianças e jovens e do ministério também sacerdotal, ou seja, conduzindo aquelas crianças vocacionadas para o ministério sacerdotal. É engraçado ver, né? Legal ver que a pastoral familiar tem muito a ver com São José Marianete. Ele que dedicou-se à educação e à conversão da família como um todo. Ó amante da Sagrada Família, atrair para aqueles que te procuram o mesmo amor e devoção. Atrair também a bênção e proteção para as nossas famílias, dos nossos lares. Afastai a peste, a doença, as divisões, brigas e fazei da família um novo espelho da família de Nazaré. Amém. São José Manianete, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e disse: Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel vosso pai. Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos. Se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, subiste, meu filho, da pilhagem. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem, e a quem obedecerão os povos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Das montanhas vem a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. De ouvir então o Salmo 71, 72. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abrão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó.
Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Animalab. Animalab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jecomias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jecomias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender o evangelho de hoje. Primeiro, a sua forma literal. Na forma literal, nós estamos vendo que o autor de Mateus, ele quer registrar para aqueles incrédulos que Jesus realmente nasceu da raiz de Davi. Então, toda a sua descendência, desde Abraão, passando por Davi, Salomão, né? Então mostrando, documentando, registrando de forma documental que a genealogia de Cristo passa então pelas exigências das profecias, porque segundo a profecia, o Cristo nasceria da raiz de Davi. Então está aqui, tanto de José quanto da parte de Maria. E também, quando em outro evangelho fala desta genealogia, então nós vamos chegar também a toda a família que vem da descendência de Davi. Então, nós temos um fato documentado, né, de que Jesus cumpriu esta exigência da profética. Então, não tem aí nenhuma argumentação que sustenta, principalmente da ala judaica, que não aceita a Jesus como o Messias, como aquele, o encarnado, né, que Deus se encarnou em Jesus, por Jesus, e habitou no nosso meio. Então, é uma forma onde também o judeu Mateus, ele escreve isso aí para a sua comunidade judaica, para mostrar, olha, aqui no meu povo judeu, Jesus cumpre esta exigência profética. Então, não há por que discutirmos a descendência de Jesus. Quando a gente olha lá a primeira leitura, em Gênesis capítulo 49, nós vamos ouvir que o próprio Jacó, quando ele abençoa seus filhos, ele abençoa de forma demorada e de forma diferenciada Judá, porque, segundo a profecia, Jesus também seria o leão de Judá, aquele que herdou o cetro da linha de Judá, né? Então, toda esta profecia que Jacó fala sobre o seu filho,
o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence esta autoridade, que é Jesus, a quem obedecerão os povos, Jesus, né? Então, nós temos aí a primeira leitura, esta profecia, também milhares de anos antes de Jesus, mostrando toda esta linha genealógica que resultaria na pessoa de Jesus Cristo. Também nós temos o Salmo de hoje, Salmo 71, 72. Nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância, e haverá paz e abundância para sempre. Nos dias em que Jesus se manifestar no nosso meio. Mas, Dilton, Jesus veio, mas a paz em abundância para sempre ainda não aconteceu? Sim, Jesus veio conforme as Escrituras, pregou, se manifestou conforme as Escrituras, foi crucificado, morto e sepultado conforme as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, conforme as profecias, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, conforme as Escrituras. Então, há um tempo entre a ressurreição de Jesus, ele que agora está, eh, subiu ao céu na frente de toda a igreja, antes disso, soprou sobre a igreja o seu espírito, e depois em Pentecostes, né, toda a igreja, todos aqueles, foi para todo mundo o Espírito Santo, houve um novo batismo no Espírito Santo, e todos receberam e perceberam esta efusão do Espírito Santo, e começa a igreja de Jesus Cristo pelo mundo, implantando, instalando e anunciando o reino de Deus. Então, agora, em todos os continentes, em todo o mundo, já se ouve falar em Jesus Cristo, desde as terras mais distantes, desde aqueles locais eh, onde impediram que a palavra de Deus fosse anunciada, matando, crucificando outra vez o próprio Cristo e fazendo um lastro de sangue de seus mártires, mas a palavra de Deus está sendo anunciada aos quatro cantos deste mundo. 2025 anos depois que Jesus nasceu, até os dias de hoje, para que fosse anunciado com insistência o tempo de misericórdia. É um tempo onde o Senhor, por misericórdia, não voltou ainda. E quando ele voltará, Dilton, ninguém sabe. O Papa não sabe, o bispo não sabe, seu padre não sabe, ninguém sabe quando Jesus há de voltar e julgar os vivos e os mortos. Nós sabemos o seguinte: até Jesus, na primeira vinda, cumpriu-se todas as profecias, e não são poucas, irmãos, não são poucas as profecias, e todas foram cumpridas. Agora, do tempo onde Jesus sobe aos céus até o dia que ele vai voltar, todas estão sendo cumpridas. Profecia por profecia se cumpre, né? Então, nós estamos vendo, olha o que aconteceu em 1948, a instituição de Israel. Israel seria totalmente arrasado, não existia o Estado de Israel. Em 1948, de forma milagrosa, nós temos aí o Estado de Israel outra vez, no seu, praticamente no seu limite inicial. Olha uma profecia dessa se cumprindo, né? Porque se não tem Israel, não tem a volta de Jesus. Você entende agora por que que destruíram o Estado de Israel? Por que que houve aquela dispersaram os judeus por todo o mundo, eles proibiram ser uma nação até 1948. E hoje Israel está se moldando e se adaptando aos limites bíblicos. Então, olha para Israel, veja o que está acontecendo em Israel, e, e como que seus desertos estão produzindo, como que o povo de Israel consegue tirar a água do mar, salinizar e depois plantar, e como que está acontecendo as profecias
uma por uma, sendo realizada em Israel. Então, nós temos assim que ficar muito vigilantes, porque isso tudo está acontecendo aos nossos olhos. E o Salmo 71, 72 fala exatamente sobre isso, né? Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol a sua memória. Todos os povos serão dele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Então, mais uma profecia que fala de Jesus e fala da segunda vinda do Senhor Jesus. Entendemos agora a necessidade de, em Mateus capítulo 1, de 1 a 17, ter toda essa descrição científica, né, da genealogia de Cristo, para nos provar e mostrar que Jesus cumpriu e cumpre com todos os preceitos, com todas as normas, com tudo que foi previamente anunciado. Estamos diante do Deus que se fez homem. Natal, nós celebramos não a criança já veio, a criança já esteve no meio de nós. Mas Natal, pela criança, nós lembramos da sua primeira vinda, para nos prepararmos para a volta gloriosa do Senhor, onde o Cristo há de julgar vivos e os mortos, né? E aqueles que serão julgados. Uns encontrarão a vida eterna e eternamente estarão com o Senhor. Outros encontrarão o julgamento do inferno. Então, nós temos que nos preparar, porque é evidente que Jesus há de voltar. Então, preparando nosso coração e preparando o coração dos nossos filhos, netos e bisnetos, nós vamos preparar uma geração que terá fé quando isso acontecer. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim Se Não Evangelizar. E eu quero te fazer um convite. Seja você também um evangelizador, um profeta do Senhor, um anunciador, para que mais corações se convertam a Cristo Jesus. Como que eu faço isso, Dilton? É multiplicando pelas minhas redes sociais, nos meus grupos de WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Então eu vou multiplicando esta pregação, esse ensino diário, para que as pessoas então entendam o que está acontecendo pela liturgia da palavra na igreja que anuncia Cristo Jesus e há de voltar. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.